pessoal, estamos de volta a mais uma edição do Fala Comigo, trazendo sempre uma entrevista bacana, um convidado relevante. A gente quer sempre saber uma boa história, porque uma boa história para contar sempre traz experiências incríveis. Mas antes a gente quer agradecer ao apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Esse projeto faz parte da Cultura Presente nas Redes 2. Obrigada por todo o apoio ao pessoal da Secretaria. E também aos nossos parceiros Aliança Brasil, a sua proteção veicular, e Lu Rodrigues, aluguel de roupas para festas e eventos. Por que eu deixei hoje a Lu Rodrigues por último? Porque hoje o pessoal da Lu Rodrigues está aqui comigo. Com vocês, Marcelo Rodrigues, Sabrina Rodrigues. Que Oi, bom ter vocês tudo aqui bom, com a Claudinha? gente. É um prazer enorme estar aqui contando um pouquinho da nossa história para você. Acho que vai ser uma coisa edificante para vários ouvintes que vai estar escutando a gente pessoas aí. E vai ser um marco novo para eles depois desse programa. Com certeza. Gente, o Marcelo, ele é uma pessoa muito bacana, é um amigo. Sabrina também, são amigos queridos. Ele às vezes fica um pouco nervoso. Já tô fazendo já para deixar ele mais assim quebrantado já. Mas ele tem uma história muito bacana. Sabrina também faz parte dessa história. Eles vão contar um pouquinho como é que isso tudo aconteceu. Marcelo, para quem não conhece, a sua história, ela faz parte da história de muitas crianças. Algumas que conseguiram vencer, né, o abandono, a dificuldade, né, os problemas sociais. Algumas até hoje a gente sabe que enfrentam isso. Como é que foi a vida do Marcelo Rodrigues? Como todo garoto, morava em Guapimirim, interior de Guapimirim, interior do Rio, né? Do estado do Rio de Janeiro, Guapimirim. Morava de caseiro, tomando conta do sítio com meu pai e com a minha mãe. Como todo garoto sonhador. Como todo né? garoto sonhador, lá no interior, ele tem que fazer alguma coisa novo, então ele deixa um pouco de brincar para poder trabalhar, para poder ajudar nas coisas de casa e tentar um ganho extra. Porque com 8 anos eu já tinha que fazer alguma coisa para poder estudar, para poder ter uma renda. Então com 8 anos eu trabalhava lá, ajudava minha mãe a cortar grama, limpar o sítio todo. E nos finais de semana eu comecei a vender sacolé. Sacolé? Sacolé. Que comecei bacana. a vender, já comecei a empreender com 8 anos. Com 8 anos, Deus já me deu a missão de começar a empreender. E aí, como é que é? Você saía ali no bairro, vendia? Eu comecei a sair pela rua que a gente morava. Minha mãe não deixava eu ir muito longe, então eu começava a vender ali pela rua mesmo, o sacolé, fazia em casa, botava no isoporzinho e saía gritando pela rua, olha aí o picolé, que pra mim aquilo era um picolé, não era um sacolé. E comecei a vender e botava as minhas... Desde 8 anos eu já tinha uma meta. Eu saía com o isopor com 10, eu só voltava quando eu vendia os 10. Então eu tinha uma meta durante o dia de já poder fazer aquilo ali com 8 a 10 anos vendendo meu picolé ali na rua. Mas tem uma forma que você tinha, que eu acho interessante, e a gente vai contar um pouquinho sobre isso, é que quando as pessoas chegavam, menino, isso aqui não é picolé não, aí você dava um jeito. É isso aí. Né, picolé, é sacolé. Eu falei, mas você quer quantos? Eu já vendia pra ele, já começava a vender ali. Você já? E mesmo sem saber que aquilo ali era um sacolé, porque pra mim era um picolé do interior, picolé. Depois que falaram que era sacolé, mas eu já tava na venda, então... E aí passou por várias experiências, né? Virou aprendiz de pedreiro, né? Não, aprendiz de pedreiro eu não quis ser não, só servente. Só servente? Só servente. Meu pai falava queria ser um excelente pedreiro pra me ensinar, eu falava pra ele que eu não queria não. Eu só ia estar num estágio ali fazendo de servente, mas eu queria coisas maiores pra mim. Eu já sonhava... Desde pequeno? Desde pequeno eu já sonhava em alguma coisa. Não é menosprezando quem é hoje, mas eu queria um sonho pra mim diferente. Mas a gente sabe que hoje você sorri, brinca com tudo isso, mas aquela realidade foi difícil para você. Porque passar natais, aniversários, sem um bolo, sem... O Natal, na verdade, como que eu lembro do Natal? E veio até uma memória que veio há pouco tempo agora. O Natal para todo mundo era com presente, né? Árvore de Natal e presente. O meu Natal, eu deitava para dormir, quando eu acordava tinha um pratinho cheio de doce. Olha. Era o Papai Noel que deixava para mim, que minha mãe falava. Que legal. Isso era o meu Natal. Onde todas as crianças ganhavam um brinquedo, minha mãe não tinha como me dar brinquedo, mas não deixava esquecer que o Papai Noel passou lá e deixou o meu doce. Tinha aquele carinho da mãe, né? Que bacana. E aí, passando isso, os sonhos não morreram em você, porque você também quis ser jogador de futebol, né? Como é que foi isso? Eu tentei. Eu tentei. Eu comecei a jogar nos times de várzea em Guapimirim, com meus amigos, comecei a jogar, comecei a me destacar, fui pro time principal da cidade. O time principal da cidade tinha um amigo meu,
O Claudinho, o Gato, que viu jogando, ele já jogava aqui na divisão de base da Portuguesa, já era o craque do time, vamos lá fazer um teste. Eu vim, fiz um teste com 15 anos, fiquei até os 17 anos na Portuguesa, consegui realizar meu sonho de ser jogador, porque eu joguei em todos os campos do Rio, fui campeão em cima do Flamengo. Foi campeão, gente? Não fui só campeão não, fui bicampeão da Funabem em cima do Flamengo. Só que eu sempre fui muito dedicado no que eu fazia, mas não era craque. Por não ser craque, mas eu era muito dedicado, entendeu? Mas com 17 anos eu falei, não dá, porque eu não estourei e não vou ficar aguardando aqui no futebol, porque eu tinha que treinar, mas quando eu chegava em casa eu voltava para minha realidade. Qual era a minha realidade quando eu voltava em casa? Eu tinha que trabalhar de servente para poder arrumar dinheiro para voltar para a Portuguesa. Eu tinha que fazer alguma coisa de madrugada em alguma fábrica trabalhando. Por quê? A Portuguesa era um time de segunda divisão do Rio e não bancava nada. Muito mal a passagem e o almoço. Imagina. Eu estava com 17 anos já, você já quer outra coisa para você. Exato. E nesse meio tempo, Marcelo vai também contar isso, teve um hiato na sua vida, dentro da sua infância, que foi, digamos assim, um respiro, né? Que você pôde vivenciar outras experiências com uma outra família, né? Em que algumas pessoas conheceram ele. Conta pra gente. Eu vendendo picolé, sacolé, vendendo sacolé. Eu passava no mesmo lugar sempre, uma família maravilhosa, que eu sou grata por ela. Essa família, o filho da dona da casa começou a me chamar. Foi comprar um picolé. Eles compravam picolé, comprou um fica picolé. aqui. Aí ele virou e falou assim, olha só, vou comprar o isopor todo, mas você não pode trabalhar mais, vai ter que brincar com a gente. Ai, que legal. No primeiro dia eu fiquei assustado, porque como que pode? Nunca tinha visto isso. E quando eu entrei para brincar, todo mundo rindo, alegre, uma família maravilhosa, com união, entendeu? Jogando bola, se alimentando. Falei, cara, que dia maravilhoso que eu passei. Quando eu voltei para casa, volta à realidade, né? No dia seguinte eu passei de novo vendendo picolé, a família tava lá. De novo, falei assim, mas não espalhou o picolé de ontem, já compraram de novo? Então, o sacolé. E aí ele já saía já com o sacolé, o objetivo já era outro. Era ter um momento de felicidade, que você sabia que não era nem pela compra do sacolé. Não era nem pela compra mais. Você queria viver aquilo. Eu queria viver aquele ambiente. Aquele ambiente de família unida, família que se amava, família que estava ali presente, um cuidando do outro. Isso que eu queria estar vivendo comigo naquele momento. Que aqui eu não tinha em casa. E aí eles... E comida boa, tá? Começaram... É muito bom. Porque eu não tinha comida boa, então tinha comida boa. E aí eles começaram a se envolver afetivamente com você até que falaram com a sua mãe. Até que nas férias, eu vinha passar férias ao Rio. Comecei a passar férias 1 ano, 2 anos no Rio. E depois disso, de um tempo, eles pediram minha mãe para poder vir morar ao Rio com eles. Foi onde eu vim morar ao Rio com eles, para poder conviver com eles, tudo isso. E aí, Marcelo pôde ter acesso a uma outra realidade, né? Ter estudo, ter outros amigos, viver em outro ambiente, começar a ter aquele... Como é que eu posso dizer? Sonhar. Aquele começar a sonhar para realizar. Aquele vislumbre de uma esperança de que aquilo era possível. Isso aí, perfeito. Que bacana. Que você começa a sonhar para realizar, né? Naquele momento você começa a falar assim, opa, o meu sonho vai ser realizado. Vou conseguir concretizar ele. Nesse período, né, você ficou, né, nesse período aí de pelo menos uns 8 ou 10 anos de idade com eles, até a sua adolescência, que você ainda tentou ser jogador, voltou para casa, depois voltou a ficar com eles. E aí, quando você descobriu, cara, eu gosto de futebol, sei que eu cheguei no meu teto, mas eu tenho que... Tem outra responsabilidade para poder fazer. Eu quero ter uma família, eu quero ter uma vida. Que outro talento eu tenho? E aí você descobriu o seu novo talento de empreendedor. Isso aí. Quando deu 17 anos, eu falei, agora não dá mais, não estourei pro futebol, não sou o craque do time, então eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Foi aonde eu voltei para essa família, e essa família me acolheu com todo o amor, toda a gratidão que eu tenho por eles, e eu comecei a trabalhar numa das empresas deles. Estavam começando uma empresa, eu comecei a trabalhar nessa empresa, engraxando sapato, que era desse segmento, né, segmento mesmo de roupa. Comecei a engraxar sapato, a tomar conta da parte de baixo da loja para poder até aprender, que eu não sabia nada. Eu não sabia nem falar direito. Então, eles me deram a oportunidade de eu poder começar a aprender do básico para poder chegar onde eu cheguei. E é bacana você falar isso, porque a gente percebe que hoje as pessoas fala-se muito do empreendedorismo, mas as pessoas parece que elas querem já chegar já acontecendo, já dando certo, mas tem uma etapa. Claro que cada história é uma história. Tem gente que às vezes, sim, é uma coisa assim absurda, mas no geral eu acho que cada etapa faz com que você cresça, que você aprenda e você galgue novos lugares, novos patamares. Eu digo hoje é por degrau, né? Porque muita gente hoje ela quer abrir um negócio hoje e quer o resultado de amanhã.
E nada você dá de um dia para o outro. Eu trabalhei nessa empresa há 22 anos. Em 22 anos eu consegui chegar a supervisor da empresa. Passei por vários processos dentro da empresa, vários aprendizados dentro da empresa, até chegar a supervisor geral, tomando conta de 5 unidades, que era o teto maior da empresa, mas tudo levou um tempo, né? A gente levou 22 anos para que eu pudesse aprender, para que eu tivesse paciência, para que eu tivesse ali comprometimento com essa empresa, de poder chegar nesse maior degrau que a empresa tem hoje. Hoje eu vejo que muita gente, ele já quer hoje entrar numa empresa e amanhã já quer ser alguma coisa muito grande na empresa e não aproveita a sua única oportunidade. A gente vive de oportunidade. Então, quando você tem uma oportunidade, você tem que agarrar essa oportunidade. Você não pode deixar essa oportunidade passar. E foi o que eu tinha na minha mente naquele momento. Eu só tenho uma oportunidade. Eu não posso escolher. E é essa que eu tenho que aproveitar. Eu não posso escolher outra oportunidade. Ela pode pintar outra oportunidade? Pode pintar futuramente, mas o que eu tenho hoje é essa. E se eu tenho essa, eu vou me dedicar 100% a essa oportunidade. E dentro desse período, você como supervisor na área gerencial, eis que você conhece uma morena, né? Uma princesa. Que veio a ser sua parceira de vida e também de negócios. Antes deles abrirem a Lu Rodrigues, eles tentaram enveredar por outros caminhos da área comercial também. Fala pra gente. Conheci a Sabrina, eu tinha 20 anos. Ela tinha 15 anos. Conheci a Sabrina em Guapimirim, a coisa como que Deus trabalha, né? E ela nem era. Ela morava aqui no Rio, em Rocha Miranda. Eu morava aqui no Grajaú, no Rio. Só ia em Guapi final de semana. E num final de semana a gente se cruzou na praça. Eu vi a Sabrina com um macaquinho rosa. Uma jardineira rosa. Não é nem macaquinho, uma jardineira rosa. O que você estava fazendo em Guapimirim? Tava procurando eu. Não. Meu pai tinha comprado uma casa também lá em Guapi, né? Então, todo final de semana a gente passava lá. Então, vocês tinham... Quer dizer, Guapimirim, de qualquer forma, uniu vocês dois. Isso aí. E aí, você veio com aquele papo pra Morena. Fui lá, botei o boné pra trás, óculos escuros. Já profetizei que eu era o dono das lojas que eu trabalhava, dei o cartãozinho pra ela. E ela não me ligou rápido, demorou. Deu uma canseira nele, sabe? Deu uma canseira nele. É isso que apaixonou. E aí, depois ligou pra ela. Ela que me ligou. Ela que ligou? Ela que me ligou. Depois de 20 dias. 20 dias. Demorou 20 dias pra me ligar. Foi calculado, Sabrina? Não. Ou tinha esquecido mesmo Tinha dele? esquecido mesmo. Que isso, hein? Que isso, hein? Tá vendo? Mas Deus não esqueceu, porque tinha um propósito na vida desse casal, gente. E no decorrer desse bate-papo vocês vão entender. Cara, é muito incrível quando a gente vê que a gente ouve muito isso, né? Deus não une pessoas, ele une propósitos. E as pessoas são unidas através desse propósito. E Deus tinha um propósito na vida do Marcelo e da Sabrina. Hoje vocês entendem, né? Com certeza. Aí conheceram, se casaram, tentaram, né, ser empresários. Namoramos, noivamos e casamos com 1 ano e 8 meses. Com 1 ano e 8 meses. Já casamos, daí viemos morar aqui em Rocha Miranda, em Turiaçu. Nessa que a gente veio morar em Rocha Miranda, eu era gerente da loja ainda. E como gerente não dava para poder sustentar a casa, eu tinha que começar a empreender, né? Não tinha como não empreender. Eu não tinha que ficar parado esperando cair do céu. Eu tinha que ir pra rua. Então, ali eu comecei a vender perfume. Eu e a Sabrina começamos a vender perfume de 6 da noite a 10 da noite todos os dias. Todos os dias. E sábado e domingo vender perfume. Para poder ter uma renda extra. Então ali eu já comecei a trabalhar todo esse processo de empreendedorismo. Mas aí, Sabrina, engravidou, não dava mais para levar adiante os perfumes. Não. E aí você foi sentindo que com o passar do tempo, por mais que aquela família fosse também a sua família, que aquele negócio você sentisse como seu, mas lá dentro do seu coração você queria algo que fosse genuinamente seu. Na verdade, uma criação sua. Na verdade, a gente trabalhava separado, né? Então eu passava muito fora do tempo sem ela. E a nossa intenção era trabalhar juntos. Para ter mais tempo juntos. Mais tempo juntos. Então, aí passou muito tempo, a gente aí decidimos abrir a loja evangélica para ver se dava certo, de Bíblia. Abrimos um parquinho. Abrimos uma loja de bolsa. Tivemos uma loja de camelô em Madureira que vendia CD pirata. Todo mundo já comprou lá comigo, pode ter certeza. CD de PlayStation 2, todo mundo comprou comigo lá.
E a gente tentou, mas não deu certo. Nada dava. Deus tinha um projeto, mas eu não tinha coragem de levar em frente esse projeto. Porque esse projeto, você tinha que ter rupturas. E que seriam um pouco... machucariam, né? Porque às vezes, gente, crescer... Às vezes a gente não entende, mas, por exemplo... eu vi isso do meu pastor. Eu achei incrível. A águia, quando ela, de tempos em tempos, cada 70 anos, ela troca, né? Troca o bico. O bico. Mas dói para vir o novo bico. Então, o que ela faz? Ela tasca aquele bico numa rocha. Ela se machuca. E, às vezes, o crescimento implica em você se machucar em algumas decisões, porque você tem que abrir mão de situações, posições e pessoas. No seu caso, foram pessoas. Pessoas que eu amo. E eu tive que abrir mão para poder ficar junto com a minha família mais próxima, porque eu estava ficando muito distante. E é ruim para um pai, para um marido, ficar longe da tua família. Tantas horas. Né? Tantas horas longe. Então, porque a gente sabe que o legal. comércio exige, né? Eu trabalhava no shopping, então eu trabalhava de 10 da manhã a 10 da noite. Ou às vezes até meia-noite. Não, às vezes até meia-noite. Ou às vezes a noite toda, 24 horas. Fechamento. Né? Final de mês não, tem final de ano. Eu abri um turno noturno numa outra unidade nossa para fazer a roupa. Então esse turno pegava de 10 às 7 da manhã. Então eu saía de uma loja, ia para esse turno noturno para ver como estavam as coisas. E lá tirava um cochilo, porque também era perigoso ficar andando de madrugada para um lado e para o outro. Entendeu? Então e não era legal, desgaste muito grande. E não estava me fazendo bem mais. E aí vocês decidiram abrir a Lu Rodrigues. Deus teve a promessa, Deus mandou a promessa. Tem uma promessa aí, né? Deus mandou a promessa, nós continuamos trabalhando mesmo com a promessa que Deus mandou pra gente. E em 2010 surgiu a oportunidade de poder abrir a Lu Rodrigues. Hoje ela tá fazendo 12 anos, né? Hoje a Lu Rodrigues faz 12 anos, daqui em setembro agora já. Em setembro, já. Dia 9 de setembro faz 12 anos a Lu Rodrigues. É um bebê ainda, tá? Com quantas unidades? 7 unidades, por enquanto. 7 unidades, porque tem a promessa das 10, Tem a promessa né? das 10. E com tudo isso, com toda essa história, todo esse currículo, não só de empreendedor, mas de uma pessoa que viveu superação, depois de Luana, Ludmila, ele teve mais um filho. Olha o filhinho dele aqui, ó. Sonhos de Aluguel. Conta pra gente um pouquinho mais sobre esse livro. Esse livro, a gente estava na igreja e o pastor pediu para poder fazer um projeto que era o CRI da Lagoinha, junto com uma outra pessoa que é o Zé André. E eu não conhecia o Zé André. E num domingo à noite eu fui na casa do Zé André. Cheguei na casa do Zé André, na época da pandemia ainda, foi ano passado isso. Foi em fevereiro do ano passado, se eu não estou enganado. E a gente, chegando lá, ele... Marcelo, conta um pouquinho da sua história. Aí, conversando, eu, ele, a Sabrina, a Renata. Aí eu comecei a contar a história, ele falou assim, olha só, a tua história dá um livro. E esse livro não pode ficar guardado só para você e a sua família. Você tem que impactar outras pessoas, você tem que motivar outras pessoas, você tem que ser inspiração para outras pessoas. E eu, nesse tempo, eu ficava mais fechado, eu não aparecia em lugar nenhum, não queria aparecer, ficava na loja trabalhando direto. E minha família sabe do meu sonho, sabe da minha história. E saí de lá, falei assim, cheguei em casa com a Sabrina, orei, dormi. No dia seguinte de manhã eu tinha que ir na 93 FM fazer uma gravação para resenha no rádio com o Alexandre Esquerdo. E quando eu sentei na sala para poder gravar, eu, o Alexandre Esquerdo e um grande amigo meu que se tornou um amigo meu, o Wellington, o Esquerdo fez a mesma pergunta que ele fez. A mesma pergunta o Esquerdo fez. Marcelo, conta um pouquinho da sua história para que a gente possa ver aqui como que a gente vai fazer a gravação. E eu comecei a contar para o Esquerdo. Quando eu terminei de contar, o Esquerdo falou a mesma coisa. Marcela, a tua história dá um livro. A tua história você tem que contar para outras pessoas. Você tem que ser inspiração para outras pessoas, para jovens, que você veio do interior e conseguiu prosperar aqui na capital, que você tem que fazer isso. Aí na mesma hora eu falei, mas eu não sei como. Aí esse grande amigo hoje, o Wellington, eu sei como, vem comigo. Dali em diante, e aí nasceu Sonhos de Aluguel. Sonhos de Aluguel, gente, é um livro muito bacana. Conta a história do Marcelo, mas mais do que uma história, porque toda história, ela traz pra gente a moral da história, né?
existem livros que são de ficção, de romance, e os livros autobiográficos. Nesse, Marcelo, ele conta um pouquinho, né, sobre a sua vida, né, de família pobre, filho de caseiros, mas que nunca deixou de sonhar. Então, esse livro, mais do que ser sobre superação, é sobre sonhos. E a gente sabe que o sonho, ele motiva qualquer pessoa. Ao longo de todos esses anos, Marcelo, como foi para você, sendo um sonhador? Porque ele não parou de sonhar. Dá não. Porque ele ainda tem os sonhos da 8ª, da 9ª, da 10ª. Pode ser que quando bater 10, Deus venha assim e renove a promessa para mais 10, hein? Já pensou? Já foi renovada essa promessa 2 vezes já. Então vamos chegar na primeira. Vamos pensar na 20ª aí. Mas cada sonho, ele implementa na gente o desejo de não parar, de seguir adiante. E o Marcelo, quando desejou fazer esse sonho, esse livro, foi com esse sonho, né? De inspirar pessoas. O que você percebe nessa sua caminhada? As pessoas, elas desistem muito fácil? A pessoa começa um projeto hoje, ela quer que o projeto dê certo amanhã. Se o projeto não der certo amanhã, o que acontece normalmente com esse projeto? Ela desiste do sonho dela. Ela acha que não é para ela aquilo ali. Só que o projeto, ele leva um tempo para poder maturar, ele leva um tempo para poder fazer. E dentro do empreendedorismo aqui no Brasil hoje, ele é muito difícil. Ele não é uma coisa que você vai abrir e vai dar certo. Se vendem muita coisa por aí que falam que faz hoje que amanhã funcionou, que amanhã dá certo, não é assim. Se você não for focado no que você está fazendo, se você não tiver uma disciplina no que você faz, você não consegue o sucesso tão fácil. Ele fica mais difícil para você poder alcançar. Então, hoje eu vejo que eles têm que ter persistência no que está fazendo. Não tem que desistir. Tem que continuar se aperfeiçoando dia a dia no que ele está fazendo, para que ele possa alcançar esse objetivo dele. Não se acomodar, né? E não se acomodar. Eu estou lendo aqui, eu gosto de sempre ver, né? A gente está conversando. Tá? Aqui, na realidade, Fala Comigo, ele é um bate-papo, não é uma entrevista, é um bate-papo informal. Mas para você sonhar, depois de um certo tempo na sua vida, esse sonho foi a 2, né? Sabrina, conta um pouquinho pra gente, como é que foi estar ao lado desse homem? Porque, gente, para todo sonhador, para todo grande empresário, empreendedor dar certo, é ao lado, não é atrás não. Ao lado tem sempre uma grande mulher. E para você, Sabrina, como é que foi esses desafios? Eu sei que não foi fácil. Não foi fácil não. Tive que acreditar nos sonhos deles, né? Agarrar e seguir junto com ele. Essas loucuras que ele inventava foram muitas, não foram poucas. Mas Deus nos honrou, né? Deu força pra gente continuar seguindo cada passo a passo. Mas era difícil, né? Tem uma parte aqui no livro, posso dar spoiler, mas eu já li. Que eu li o livro todo antes dele ser lançado. Foi difícil para você, muitas vezes, né, passar noites, tendo que sair de manhã, quase de madrugada, deixar as filhas, né? Durante quase um dia inteiro na creche. A mãe trabalhadora, nós mulheres, a gente tem essa difícil incumbência, né? Porque muitas vezes não é uma dupla, é uma tripla jornada, né? É filhos, é casa, é empresa. É marido, que é quádrupla jornada. A jornada vai só se multiplicando. Como é que era para você isso? Foi bem desafiador, né? Foi bem difícil, mas sabia que tinha um momento para tudo, né? E a gente foi seguindo junto. Quando eu estava fraca, ele me ajudava. Quando ele estava fraco, eu ajudava ele, né? Dava uma palavra de força para ele não desanimar, não desistir. É porque a gente pensa que é fácil, né? Todo mundo vê. A gente hoje está aqui na casa deles, esse ambiente super gostoso, aconchegante. Hoje eles são donos de 6 unidades, né? 7 unidades da Lu Rodrigues. Já vem aí a 8ª. E hoje eles podem proporcionar um monte de coisa para as filhas dele. Por que a Lu Rodrigues? Vamos contar isso então. Luana e Ludmilla. Então ficou Lu. Que bom que as duas têm Lu. Aí ficou Lu Rodrigues. Mas proporcionar isso hoje, ter essa vida hoje, poder ver suas filhas usufruírem de coisas que talvez vocês não tiveram, foi algo que foi semeado lá atrás. Com muita lágrima, muito suor, muito trabalho. E muita dedicação também de uma mãe. Como é que você fala hoje para essas mulheres que às vezes se sentem assim, eu tô cansada, meu Deus, eu tenho que abrir mão de tanta coisa. Que palavra de motivação você daria para elas? Eu daria para elas se
agarrar em Deus, né? Primeiramente, né? Confiar em Deus e ter perseverança, né? Confiar no marido, confiar nos sonhos do seu marido, acreditar no seu marido, porque às vezes, muitas vezes não dá certo porque a mulher primeira não acreditar no sonho do marido. Ah, isso é loucura. E botando ele para baixo, isso influencia muito, tanto influencia para o mal como influencia para o bem. Então você tem que elevar o seu marido, falar que ele é capaz, que ele consegue, tá ali do lado dele, segurando a mão dele, quando ele precisar, sei lá, de uma mudança, vamos se mudar? Vamos sim, não murmurar. Isso faz parte do processo. E ela era muito batalhadora? Era não, né? Mas era, nesse não período que precisava de botar você para cima... Ela falando aqui agora, a gente vem atrás da memória, né? Que ela tirou a carteira de motorista na marra, que eu pedi para ela tirar a carteira de motorista, e eu botei ela para dirigir de Rocha Miranda ao Norte Shopping. Então ela saía de casa às 7 da manhã, para chegar no Norte Shopping às 8, para poder deixar a Luana na creche. Deixava a Luana na creche às 8, saía e abria a loja de camelô em Madureira às 9. Então era... Saía de Madureira às 6, pegava a nossa filha na creche às 7, chegava em casa às 8, que a gente morava em Rocha Miranda. E ainda ia fazer comida. Ia fazer comida quando eu chegava às 11, a casa estava arrumada, estava tudo feito. Então, e na marra que ele diz, é na marra mesmo. Na marra, não tinha acabado de tirar a carteira, ele falou, você consegue, toma aqui o carro, segue por esse caminho, vira. Não vira. E eu naqueles ônibus, naqueles caminhões ali, com a minha filha atrás do carro. E chegava em casa, estava tudo arrumado, tudo feito, para que a gente pudesse fazer no dia seguinte. E nós, nesse período, a gente não viu a nossa filha crescer, porque ela ficou na creche. Então eu via a Luana passar por mim no corredor do shopping, que eu estudava no shopping, ela passando com as criancinhas assim, quando eu ia almoçar, quando eu voltava. Porque quando eu chegava, às vezes ela estava dormindo ou ficava acordada brincando comigo de noite. Mas a gente deixou as crianças muito tempo na creche, no colégio, para poder trabalhar para elas. E hoje, graças a Deus, vocês podem proporcionar e usufruir disso um pouco, Com certeza, né? sim. Ver, sair, viajar em família, né? Hoje a gente não abre mão de poder estar junto. Toda viagem eu percebo nossa, isso, a viagem é sempre em família, né? Até na lua de mel eles levam elas. A gente não quer todo mundo junto, a gente não tem... Pra gente, na verdade, é importante, porque em primeiro lugar a família tem que estar com você. E nós perdemos tempo com as crianças pequenas, tendo que trabalhar para poder, hoje, ficar com elas. Então a gente não abre mão. Viagem com a gente é só em família. E nesse meio tempo, né, de família, tudo sendo construído, eu acho que teve... Talvez uma das primeiras, porque durante a vida do Marcelo houve várias, e está tendo, várias viradas de chave, né? Teve uma que foi primordial, que foi quando você conheceu de fato Jesus, né, na sua vida. Como é que foi essa experiência com Deus? A gente sempre foi na igreja, mas não tinha aquela intimidade. Desde pequeno. Pequeno não, que eu não ia, que a minha mãe ia para outra religião, mas a minha tia Ana era da igreja, da Assembleia, e eu sempre tentava conexão para poder ir com ela, voltava. Não consegui ficar como criança porque não podia jogar bola, tinha que andar de calça comprida, de manga comprida, então eu não consegui essa conexão porque eu era menino que gostava de jogar bola, não podia na igreja naquela época. Aí na minha adolescência, eu fui para Nova Vida em Guapi, mas ainda não tinha aquela experiência. Depois do casamento, aí sim, a gente teve uma experiência sensacional com Deus, que ali virou a chave pra gente. Ali realmente virou a chave, ali realmente a gente sabe quem é o Salvador, quem é que é o dono de tudo, porque a Lu Rodrigues hoje, quem assina pelo CNPJ só é a Sabrina, mas o dono é Jesus. Ele que é o dono das lojas e nós ganhamos uma missão. As lojas, na verdade, hoje, é para ela transformar vidas. Ela realiza o sonho dos clientes, ela realiza o sonho do meu time, que são os colaboradores, e ela transforma a vida de quem está com a gente. Isso é fato, gente. Eles, ao caminhar, né, com a Lu Rodrigues, eles acumularam tantas histórias ao longo do período, tiveram a ideia de criar um reality, né? Esse reality, inclusive, está disponível, não é isso, diretor? Está disponível aqui na Agathos Play, que se chama... Vestido dos Sonhos. Vestido dos Sonhos, que você pode assistir com a gente já aqui. Teve a primeiro episódio, não, primeira temporada. A primeira temporada já saiu. E dentro desse reality é o dia a dia da noiva que chega junto com ou a mãe ou alguém da família, conta um pouquinho da sua história e ela vai procurar o seu vestido dos sonhos, né? Isso aí. Só que o que acontece? Nesse meio caminho
tem Marcelo Rodrigues conversando com a noiva, conversando com a família, vendo assim vários sonhos e vivenciando. E ao longo de todos esses anos, você vivenciou muitos sonhos, né? Muito, muito. Se a gente vivencia até hoje, é muita noiva que vai procurar para poder ver o casamento com a mãe, para poder ver o vestido que ela quer, como que ela não quer, como que o noivo quer a roupa. Então a gente participa realmente do sonho da noiva hoje. A gente vem para a segunda temporada agora, tá? Vai vir a segunda temporada. E aonde que vem a transformação? O Marcelo, ele não é só um empreendedor e mais um dono de negócio. Todos os seus funcionários, ele se preocupa muito em dar um treinamento, mas acima de tudo, como está a vida da pessoa, né? Você se preocupa com o crescimento deles. O ideal, na verdade, hoje é o quê? Não é só você crescer como empresa. Porque todo empresário, ele tem que entender uma coisa. Para a empresa dele crescer, quem tem que crescer? Os seus colaboradores. Se os seus colaboradores não crescer, como que a tua empresa vai crescer? Que eles não estiverem bem. Não tem como, porque você tem que ajudar eles, você tem que também... Porque imagine uma coisa, você trabalha numa empresa onde ele realiza sonhos, não é isso? Mas você também tem sonhos. Ou não tem sonhos? Você realiza o sonho e tem sonhos. Por que os seus sonhos também não podem ser realizados? Então nós também realizamos sonhos dos nossos colaboradores, do nosso time. Tentamos fazer o máximo possível para que eles ficarem felizes e alegres. Porque quanto mais ele feliz e alegre, mais ele vai proporcionar o sonho da noiva. Ele vai trabalhar satisfeito, feliz. Fica muito mais fácil. Você fez uma ação na sua empresa, não sei se você faz isso todo ano, pediu para a pessoa botar no papel um sonho. A gente faz. E aí você vai lá e realiza. Qual foi o último? O último agora, quem parte dessa parte é mais a Sabrina que toma conta pra gente, mas teve um menino que trabalha, ver se eu lembro, em São Gonçalo, que ele mandou a foto do banheiro da casa dele, que tinha 20 anos que o banheiro era daquele jeito. E nós fizemos um banheiro lindo e maravilhoso para a mãe dele. Teve uma que pediu uma casa, a gente construiu a casa. A outra que queria um telhado, porque estava vazando o telhado, era o sonho dela trocar o telhado, trocamos o telhado. Uma era uma máquina de lavar. Uma máquina de lavar. Não tinha máquina de lavar em casa, compramos a máquina de lavar. Todo ano. A outra queria teve uma que ganhou uma televisão. É como Deus trabalha, né? A televisão dela queimou num dia. No dia seguinte, ela botou o papelzinho dentro da... Queimou antes dela falar do sonho. Se a televisão não tivesse quebrado, provavelmente ela teria pedido um outro sonho. No dia de puxar, ela foi puxar a televisão que ela queria. Que legal, cara. Então a gente realiza, tenta realizar todos os sonhos. No final do ano, isso? Foi no final do ano que a gente faz. Sonhos, é a festa dos sonhos que a gente chama. Que lindo. Então a gente tenta realizar todos os sonhos deles, como eles também realizam dois. É feito na festa de final de ano de vocês? Na festa de final do ano. Gente, por favor, hein? Eu quero estar nessa próxima festa deles. Você estava viajando no ano passado. Eu estava viajando no ano passado. Você estava na Bahia. Você estava na Bahia de férias. Vamos estar nesse ano, em nome de Jesus. Para a gente encerrar, além de tudo isso, eles são parceiros também, né, do nosso grande amigo, parceiro Alexandre Esquerdo, ali no Resenha no Rádio, na 93 FM, e vocês participaram também da reforma, né, da casa de uma família, que isso mexeu muito com você. Eu estava lá nesse dia, Marcelo chorou muito. É gratificante a gente poder participar de forma realmente ativa do sonho de alguém, né, Marcelo? É muito importante você fazer, porque muita gente está por aí que pode fazer alguma coisa. A gente tem tanta gente que pode fazer alguma coisa. Por que os empresários não fazem? Por que não pode ajudar? Não sei por que não ajuda. Por que retém tanta coisa para ele? Na Bíblia diz que você tem que ser uma árvore que dê frutos. Você não pode ser uma árvore seca. Ela diz que você tem que ser um rio que transborda na vida de outra pessoa. É ou não é? Então, o que acontece? Muitos deles retêm tudo que ganha. Retém, bota numa redoma fechada e não consegue abençoar outras pessoas. E esse dia para mim foi muito impactante. Porque quem me conhece, conhece como eu sou. Entendeu? Então, a gente fez junto com o Esquerdo, uma coisa que a gente fez aqui na Praça Seca, em Jacarepaguá. E aquilo me impactou muito, que se pudesse, eu queria fazer todo dia. Porque você vê a alegria daquela... A Cláudia é o nome dela, não era também? Não. Acho que Flávia. Eu esqueci o nome dela. Mas eu sei que vê a alegria no olhar dela, que ela também tinha uma promessa de Deus quando ela casou. Ela tinha uma promessa que chegava um caminhão na casa dela para entregar tudo novo. E se passaram 20 e poucos anos, mas se cumpriu. Mas se cumpriu a promessa que ela tinha. O pessoal ria da promessa dela, que ela não ia receber a promessa. Ela casou sem ter nada, sem ter a promessa, mas olha Deus honrando ela depois de 20 e poucos anos. Fica aí essa promessa para você, e assim a gente encerra o Fala Comigo de hoje.
Não retenha e acredite também na promessa de Deus sobre a sua vida. Marcelo, tá aqui seu filho. Fala pro pessoal, faz aí propaganda desse filho bonito aí, olha, para todo mundo que queira adquirir o sonho de aluguel. O que acontece? O livro, na verdade, aqui pra gente é uma inspiração para sua vida. Eu quero que esse livro chegue no maior número de pessoas possíveis. Para quê? Para que ela possa ser impactada com a minha história e que ela possa ter uma história de sucesso através da minha história. Então fica aqui, ó, a dica para você, e eu tenho certeza absoluta. Depois que você ler esse livro, você vai ser outra pessoa. Depois que você ler esse livro, você vai impactar outras pessoas e você vai crescer abundantemente na sua vida. Amém. Tá aqui na descrição, a gente vai colocar aqui na legenda, né? As redes sociais do Marcelo. Siga o Marcelo, é @Marcelo. @Marcelo Lu Rodrigues. Sabrina, Sabrina Lu Rodrigues. E siga Lu Rodrigues. Lu Rodrigues. Aluguel. Isso aí, tá certo? Para você adquirir o livro, tá aqui, tá? Fica super simples para vocês. Marcelo, obrigada mais uma vez. Sabrina, muito obrigada. Que não só como empreendedores, mas amigos queridos, que apoiam tantos projetos quanto o meu, quanto outros. Que Deus possa, assim, fazer transbordar a vida de vocês, para que vocês possam fazer e estimular mais sonhadores por aí. Ó, fica com a gente que vai ter mais coisa boa aqui no Fala Comigo. Mais uma vez, vamos agradecer aos nossos apoiadores. Lu Rodrigues, Aluguel de Roupas, a sua melhor escolha. Aliança Brasil, a sua proteção veicular. E mais uma vez, a Secretaria de Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Esse programa faz parte do projeto Cultura nas Redes 2. Gente, obrigada. Me siga também nas redes sociais. Tem muito mais vindo por aqui. Fique ligado aqui na Agathos Play.